haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, para ficar mais firme na mente, qual o tema da mensagem? Faça guerra contra o pecado. Nós começamos na semana passada a falar dessa série. Semana passada a gente falou do texto de Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23. E hoje, Romanos 1, 28 a 32. Na realidade, poderia ir até ali só, até o 31, né? Mas tudo bem, vamos lá até o 32 hoje, vamos avançar um versículo, mas a lista de pecados seria até o 31 hoje. São listas, ali nós temos sete listas de pecados, né? Nós estamos com essa ideia de fazer com a igreja, trabalhar com a igreja esse assunto, né? Faça guerra contra o pecado. Para fazer guerra, primeiro a gente tem que conhecer, né? Quais são os pecados que a Bíblia diz? O que a Bíblia pede para a gente evitar? Então vamos estar apresentando. Eu não sei se essa série vai durar 7 semanas, se vai durar 4, eu não sei aonde a gente vai parar. Eu sei que nós vamos andando e até agora eu tenho sentido que tem fluído o assunto. Vamos avançar mais algumas semanas aí nessa série, certo? O livro de hoje, Romanos 1, 28, apresenta 21 pecados. 21 pecados, 21 itens sobre esse diagnóstico da humanidade, essa decadência moral, espiritual, e nós vamos falar hoje desses 21 pecados que está em Romanos capítulo 1, 28 a 31. Mas antes da gente entrar aqui na lista, eu quero passar um vídeo que leva o título da nossa série, Faça Guerra. Vamos ver esse vídeo e já começar a meditar no assunto. O meu maior inimigo está no meu espelho. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Nossa luta é contra o mundo espiritual, o pecado que habita em nós. E essa noite vamos conhecer então a lista que temos que guerrear, que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos, capítulo 1. Vamos acompanhar então, veja na sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, deixa aberta. Vamos começar nessa lista, no versículo de número 29. O primeiro que diz aí vai ser, o que está lá? Injustiça. Eu vou falando, irmãos, o que está na Bíblia, e vou fazendo pequenos comentários, para ver se você consegue entender melhor o que a Bíblia está nos passando aqui nessa noite. O que é injustiça? Oposto de honestidade. Eu gostaria que cada pecado que eu estivesse falando, você não pensasse no seu vizinho, não pensasse no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu filho, pensasse em você. Será que minha vida está assim? Como mostrou o vídeo, o pecado é contra eu mesmo. Injustiça. Disposição mental para fazer tudo o que vai seguir aqui em diante. Esse é o primeiro, abrindo a série. Segundo, o apóstolo Paulo está falando aqui, malícia. O que é malícia? É uma pessoa que não é só má para si, mas que ela arrasta outros consigo.
ela deseja prejudicar outro junto com ela, conscientemente maliciosa. Assim diz a palavra de Deus. O que mais? Avareza. Representa a avareza o eu, o egoísmo, o desejo de lucro a qualquer preço, uma pessoa materialista. Esse pecado, talvez, diz aqui um comentário que eu pesquisei, do Moody, dizia que esse é o pior pecado, porque esse pecado da avareza é o pior dos vícios, porque ele põe Deus, o dinheiro, disputa lugar com Deus. Jesus disse isso, o Deus Mamon, a idolatria, pode ser traduzida por avareza, um desejo pervertido por coisas materiais, como se pudesse satisfazer a alma. Gente, a avareza é uma coisa assim que é como um vaso furado, você enche de água aquele vaso e ele nunca tem fim, e assim é o avarento, nunca tem fim, nunca está satisfeito. É um pecado muito grave. Versículo 29, se você observar na sua Bíblia, você vai ver aí que está tudo isso na Bíblia. O versículo 29 diz: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. O que é maldade? Uma pessoa que tem inclinação para o mal, um vício que inclui todos os outros pecados. Maldade. Paulo continua: inveja. O que é inveja, gente? Falei semana passada. Se sentir desconfortável com a felicidade do outro. Talvez porque a pessoa teve um benefício no trabalho, a pessoa teve um benefício familiar, profissional, e a gente fica triste. É um sentimento ruim no nosso coração, porque alguém conseguiu algo que a gente queria. Falei semana passada, foi a inveja que provocou a morte de Abel, foi a inveja que os irmãos de José jogaram ele no poço, foi a inveja que levou Saul a perseguir Davi, foi a inveja que ele levou as palavras do irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, foi a inveja que levou Jesus para a cruz, porque os fariseus o invejavam, os seus milagres. O apóstolo Paulo continua no versículo 29, homicídio, refere ao desejo e intenção de tirar a vida do outro. Falei semana passada também sobre esse pecado na lista de Jesus, lá em Marcos 7, falei aqui que tive um sobrinho assassinado, alguns dias atrás, mas o que eu quero destacar hoje, é o que está lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala assim: ouviste que foi dito, não matarás? Mas eu vos digo, que se você, no seu coração, desejar o ódio, Jesus disse isso, Mateus 5, 21 a 26, se você no seu coração tiver esse desejo, mesmo que não pratique, você já a matou. Porque Jesus, quando ele fala ali de adultério, ele fala assim, Mateus 5, é o sermão da montanha, ele fala assim: se você adulterar, só você pensar, os antigos diziam, não adulterarás, mas eu vos digo, se você pensar, já adulterou. O antigo diziam, não matarás, mas eu digo, se você pensar, já fez. Assim, não está tão distante de nós o homicídio, nas palavras de Jesus. Essa atitude no nosso coração, dizer, porque essa pessoa não morre? Porque essa pessoa não some da minha vida? Porque esse meu vizinho, o meu familiar, não bate o carro e vai para o céu logo, Deus promove ele? Homicídio. Paulo continua, tudo isso, gente, está no nosso coração. Paulo continua dizendo, contenda.
O que é contenda, irmãos? É uma pessoa briguenta. É uma pessoa que gosta de se meter em confusão. Ela gosta de uma contenda, gosta de uma guerra. Procura. Vai avaliando aí seu coração. Versículo 29 ainda. O dolo. O que é o dolo? A palavra dolo vem usada para falsificação, na época bíblica, de metais preciosos, adulteração de vinho. O dolo é uma pessoa que é desonesta. O dolo é como você for uma pessoa que mente, engana, para ganhar lucro. Não, ó, esse produto aqui é muito bom, pode comprar. Mas você sabe que é uma porcaria. Não, ó, essa televisão aqui eu estou vendendo para você, eu quase nunca usei. Usou muito. Até uma queda já teve. Mas você não fala. Esconde. É o dolo. Jesus disse que Natanael era um israelita em que não havia dolo. Interessante isso aqui. São pessoas raras. A sociedade que a gente vive, uma sociedade que ludibria, que mente, que a língua é falsa. Nós mesmos muitas vezes fazemos isso. Diz que uma vez Lutero, falaram assim para Lutero: Lutero, tem uma vaca voando. Aí Lutero disse que olhou para a vaca. Aí o pessoal começou a rir: kkkk, Lutero, olha como Lutero é besta. Lutero falou assim: olha, é mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Ganhar vantagem indevida, adulterar alguma coisa, complicado, a gente precisa vigiar nesse pecado. Número 9, malignidade. Veja na sua Bíblia aí que está escrito essa palavra, se for a versão Almeida atualizada. O que é malignidade? A pessoa que sempre supõe o pior dos outros. É a pessoa que vê coisa pelo lado mais sombrio. A atitude consiste em aceitar tudo na pior sentido, dar interpretação negativa, um sentimento de perversão, de maldade, ver mal em tudo. É uma mente maliciosa. É isso que diz um comentário da Bíblia nesse versículo, nesse pecado. O que mais? Vamos para o versículo 30 agora. Confere na sua Bíblia aí se eu estou seguindo aí a Bíblia. Desculpa, ainda o 29, difamadores, é o último, do versículo 29. Diz assim, o texto fala isso exatamente, o último versículo, né? Dolo, malignidade, sendo difamadores. O que é isso aqui, gente? Difamadores. Ou se você vê o próximo pecado, é caluniadores. Eles são bem próximos, difamadores e caluniadores. Difamadores é aquela pessoa que secretamente transmite uma informação maldosa para ofender, para atacar o caráter do outro, a reputação do outro, lançando dúvidas sobre a honestidade daquela pessoa, talvez para fazer um escândalo. O difamador é aquele que vai pelos bastidores, fazendo a maldade, fazendo a conversinha. Já os caluniadores já são corajosos, já fala mal na cara. O caluniador, ele proclama publicamente as suas infâmias. O caluniador, ele já não tem segredo, não tem surdina. Ele fala contra para todos ouvirem. Esses são caluniadores. Isso não tem nenhuma graça não, viu, gente? Eu sou uma pessoa corajosa, eu falo na cara. Não tem mérito nenhum. Mérito nenhum. Não tem nenhuma virtude nisso. Porque a guerra, foi falado aqui, não é contra o outro, é contra você.
Você tem que se vigiar. Você tem que controlar a sua língua. Você que tem que controlar o seu temperamento, não é o outro. Se o outro é mau, ele com Deus, você consigo mesmo, você com o seu espelho. Essa é a guerra que a gente faz. Porque a gente acha que, não, porque eu sou corajoso, eu falo o que eu penso, não tem nenhuma virtude nisso. Paulo está colocando aqui caluniadores numa lista de pecado. Então, você que fala o que pensa e acha que faz grande coisa com isso, está errado. Pensa de falar. Vigia a língua. Guarda o coração. Põe o coração no travesseiro, pense se está certo essas palavras de afronta, de guerra, palavras de discórdia, contenda. Continuando. Aborrecido de Deus. Versículo 30, pode ver na sua Bíblia aí se está isso aí ou não. O que é aborrecido de Deus, gente? É um homem que odeia Deus. É a pessoa que acha que Deus atrapalha a sua vida. E está cheio disso aí hoje no Facebook. Está cheio disso aí no YouTube. Ateus declarados. E essas porcaria dessas igrejas que tem hoje aí, que envergonha a fé cristã, Bispo Edir Macedo e seus companheiros, aí você vai nos comentários daqueles vídeos que põe na internet, aí a turma fala, por isso que eu não creio em Deus, por isso que Deus não existe, por isso que Jesus é um mito. Infelizmente, eles estão declarando o seu ateísmo ali, muitas vezes por falha de homens que se dizem pastores, se dizem evangélicos, e estão envergonhando o nome de Deus, e enche, eu estou assustado, gente, nos comentários dos vídeos, estou assustado no comentário do Facebook, o tanto de ateu declarado, por isso que a religião é tudo igual, por isso que crente é tudo igual, por isso que pastor é tudo ladrão, esse cara mete o pau mesmo, por isso que Jesus nunca viveu, nunca existiu, eles falam tudo lá. Pessoas que odeiam a Bíblia. Eu já vi um vídeo na internet de uma pessoa queimando uma Bíblia. Falam de Deus declaradamente, do seu ódio contra a religião, contra a fé. São aborrecidos de Deus. Agora pior, diz Jesus, aquele que faz isso, quem leva o escândalo, pior, porque Jesus falou isso dos fariseus, que às vezes a gente levar o nome de Deus ao escândalo, isso aí é um grande fardo. E esses homens aí que nós estamos falando aí, essas companhias limitadas aí, que só falam nisso de dinheiro, de campanha, de fogueira santa, de não sei o quê, e aí todo mundo entra na barca, inclusive a igreja presbiteriana. Gente, sinceramente, hoje falar que é pastor hoje é uma vergonha. Dá vergonha você falar que é pastor hoje. Se eu chegar num lugar e falar assim, eu sou pastor, não aprova meu crédito não, gente. Não aprova. Se você me vê num banco lá, não me chama de pastor não, gente. O negócio está complicado. Muita gente falando em nome de Deus e levando mais ainda pessoas para o ateísmo, levando mais ainda pessoas para a descrença. Deus vai cobrar dessa turma aí. Deus vai cobrar, porque a gente não pode ser uma pedra de tropeço para os que estão vindo atrás de nós. Continuando. Insolentes, sabe o que é isso? Insolentes? Pessoa soberba, uma pessoa altiva, pessoa que tem prazer em prejudicar o próximo, pessoa tempestuosa, turbulenta, atitude desavergonhada, a pessoa não se redime da sua conduta errada, ela acha que está certa, mesmo a palavra alertando ela é altiva, ela é insolente, ela não está preocupada com o que Deus pensa da sua vida, é um insolente.
versículo 30, 14, número 14, os soberbos. A pessoa que está cheia de si mesma, a pessoa que despreza os outros, humilha, rebaixa. Jesus dá um exemplo de humildade, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Em contraste com Jesus, pessoas soberbas, e isso pode estar em nós, temos que avaliar nosso coração, gloriam-se das suas realizações, desprezando os outros, querem brilhar mais. A gente precisa avaliar se nosso coração tem esse pecado. O número 15, presunçosos. Pessoa que pensa de si mesma além do que convém, pretende ter o que não tem, saber o que não sabe, ela é presunçosa. Vem da palavra supor, achar, uma atitude de arrogância. Próximo, versículo 30 ainda. Inventores de males. Pessoas que buscam novas formas de pecar, novos vícios. Interessante isso aqui. A pessoa descobriu uma nova droga e fica feliz. Ah, eu inventei uma nova droga, vou ganhar dinheiro. Inventor de males. A pessoa, ela fica buscando uma nova moda. Ah, eu vou fazer uma moda agora, vou fazer uma roupa indecente e vai ganhar muito dinheiro. Um dinheiro lícito, não é bênção. Inventores de males. Versículo 30. Desobediente aos pais. Filhos rebeldes, irreverentes. Né? Olha, gente, isso aqui está tão em alto, isso aqui. A gente vê, esses dias eu vi uma notícia de duas filhas que planejaram o sequestro dos pais. Elas planejaram. Elas deram para os assaltantes o esquema da casa. Onde que ficava a joia? Que hora que a mãe não estava, elas tramaram. Com amigos. Os amigos se vestiram de ladrão. Ou contrataram, não me lembro como que era a história. Como pode o próprio pai roubar o próprio pai e a mãe? Colocaram presos num quarto, o pai, a mãe e elas junto. E elas falam na mensagem, procura na internet esse vídeo. Elas falam na mensagem com os assaltantes: se precisar, pode usar violência. Tem um texto, 2 Timóteo capítulo 3, que fala algo interessante. Fala que no fim dos tempos, as pessoas seriam desobedientes aos pais. Os últimos dias, diz Timóteo, é certo que quando a gente desobedece nossos pais, é dois final, gente, é cemitério e cadeia. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Interessante, o único mandamento que tem promessa, para que se prolongue os teus dias na terra. Provérbios 30 fala que os que zombam do pai ou desprezam a mãe são como corvos do ribeiro. Os corvos do ribeiro os arrancarão. Muito do sofrimento que a gente vive na sociedade hoje é fruto da desobediência dos pais. Versículo 31, pode conferir na sua Bíblia.
insensatos. Descreve o homem que é incapaz de aprender as lições pela vida, pela experiência. Pessoa insensata, sem sabedoria. Ela prefere, a frase diz assim, uns aprendem com os erros dos outros, outros gostam de aprender com seus erros. Ele é insensato. Ele se recusa a ler a Bíblia e aprender. É insensato. Você está lendo aqui a Bíblia, você está vendo aqui a lista de pecado. Você está na guerra. Se você continuar no mesmo pecado, mesmo sendo alertado aqui hoje, você é insensato. Por que insensato? Porque não consegue aprender com os outros, com a experiência bíblica. Não, você tem que aprender com o seu erro. A Bíblia chama de insensato. Versículo 31. Pérfidos. O que é pérfido? Palavra difícil. Pérfidos. Uma pessoa que não é confiável, desonesto, não tem boa fé, não cumpre sua palavra, não cumpre seus acordos, não cumpre seus votos. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, que as nossas palavras valem mais que a nossa assinatura. Nossas palavras valem mais que a nossa assinatura. A gente tem que alugar, vai alugar um negócio hoje, tem que ir no cartório. Por que no cartório? Porque vai provar que eu estou dizendo que eu aprovo aquilo ali. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que a nossa palavra devia valer mais do que isso. Talvez seja esquecimento, tudo bem, mas se for maldade é muito sério. É pérfido. Número 20, penúltimo. Sem afeição natural. O que é isso, gente? Sem afeição natural, sem amor pela família. Desamor dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Falta de afeto na família. Vocês já viram casos na televisão? Crianças abandonadas pelos seus pais? Ou filhos que são desumanos no trato com seus pais? Sem afeição natural. E por último, o apóstolo Paulo nos diz, o que diz lá? Sem misericórdia, o versículo 31. O que é isso? Sem misericórdia. A palavra misericórdia, gente, ela vem de entranhas. Quando você tem misericórdia, por exemplo, eu tenho misericórdia dessa pessoa, sabe por quê? Doeu lá dentro, essa é a palavra grega. Doeu lá dentro. Você vê uma pessoa lá na rua, dói seu coração, dói suas entranhas, é misericórdia. Esses dias eu vi uma foto, algum grupo da igreja que postou aqui, não me lembro quem. Essa foto já é antiga, mas a hora que eu vi assim, doeu lá dentro. Uma foto de uma criança, dentro daquele hospital dos médicos sem fronteira, na guerra da Síria. A criança sentada numa mesa, numa maca, e a criança dizia assim, quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus o que está acontecendo. Só isso. Só essa frase bateu aqui assim que fiquei sem chão. A criança dizia assim, quando eu morrer, eu vou contar tudo para Deus. Imagine a guerra, essa criança não tem onde correr, ela fala, quando eu morrer, eu vou falar para Deus, o que vocês estão fazendo aqui. Então, misericórdia é o quê? É quando dói lá dentro. Você lê uma frase, vê uma cena, sei lá o quê, e dói, isso é misericórdia. Agora, o que é sem misericórdia? É quando você está tão duro, que você não sente nada, não tem compaixão por ninguém. Nenhuma notícia te toca. Diz que Nero, trazendo aqui para a história da Bíblia, Nero, que perseguiu os primeiros cristãos, diz que ele tinha o prazer de pegar os insetos, arrancar as asas dos insetos, as pernas dos insetos. Era uma criança cruel.
E depois Nero fez isso com os cristãos. Não tinha misericórdia. Sabe o que é colocar um cara numa arena e dizer os leões matem? E ver um leão abocanhando um ser humano e não sentir nada. Sem misericórdia. Eu quero concluir. Quero que você abra a Bíblia no Salmo 139, e vai ser o último versículo da noite. Pedir para o pessoal do louvor aqui se preparar. Salmo 139. Salmo 139, o versículo 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. O último versículo agora, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que eu quero dizer aqui para concluir? A guerra, gente, é com você mesmo. A guerra é comigo mesmo. Não é para ler essa lista e dizer, isso aqui é o fulano que faz, isso aqui é o ciclano que faz. Não, é eu. Meu coração, Deus, som do meu coração. Deus conhece. Ele nos conhece por completo. Ele nos sonda. Olha, o marido pode conhecer muito a sua mulher, mas não conhece por inteira, não sabe o que ela pensa. A esposa pode conhecer muito bem seu marido, pode estar mais de 40 anos casadas, mas não conhece tudo. Os filhos podem até achar que conhecem bem o pai, ou o pai achar que conhece os filhos, mas não conhece. O salmista diz, só Tu, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. O salmista diz assim, sabe quando me assento, quando me levanto? Ele diz, Deus, se eu sair em viagem, eu nem cheguei lá, o Senhor já sabe que eu saí, e que eu vou chegar. O Senhor está por trás, está pela frente, o Senhor conhece o meu andar, até quando eu me deito. O Senhor sabe tudo. Ainda nem a palavra não saiu da minha boca, Senhor. Olha, gente, eu estou falando aqui, o meu cérebro já está engatilhando as próximas palavras. É fantástico você pensar nisso. Quando eu estou pregando aqui, eu já tenho 18 palavras engatilhadas para ser faladas. Você faz a mesma coisa que eu faço quando você conversa, quando você dá uma palestra. Mas o salmista diz uma coisa tão linda que nem a palavra não chegou à língua, e Deus já sabe o que vamos falar. Ele sabe de tudo. E o versículo 23 é tão lindo que fala, prova-me, Deus, prova-me. Será que você tem essa coragem de fazer essa oração? Dizer, Deus, prova, Deus. Tem alguma coisa aqui nessa lista de Romanos, uma coisa que não te agrada na minha vida? Tem alguma coisa na minha vida que está te desagradando? Me ajuda a fazer guerra contra isso. Eu quero vigiar essa semana. Nós vamos cantar mais uma vez e vamos encerrar esse culto com a música que diz, Santo Espírito, enche este lugar, seja bem-vindo aqui. E você reflita na sua vida, entre na guerra, gente, entre na guerra essa semana, para ser uma pessoa melhor, não para dizer, a pregação lá foi boa na igreja, você perdeu. Não é para o outro não, é para você que veio.
É você. Deus, o que eu posso melhorar, Senhor? A minha guerra não é contra a carne e contra a sangue. Minha guerra é comigo mesmo, minha carne. Vamos lá?